Só que duas mulheres com filhos. E aí, a Bianca Saraiva, que é a minha apresentadora do Jornal da Cidade, mensalmente ela viajava a São Paulo para apresentar o Hoje em Dia, acho que era o Hoje em Dia, tá? Da Record, que é um programa nacional. Uhum, Fala Brasil, é um programa da Record, uhum. aos sábados. E a pandemia já estava no mundo, isso era março, começo de março, quando a Bianca volta de São Paulo. Essas datas eu sei precisar. O decreto O aqui saiu decreto foi 19. 19 de março. Dia 9 de... Dia 9, mais ou menos, de março. Eu tô dizendo que eu sei precisar, mas é por aí, tá? Pode ter um erro para 2 dias para mais ou para menos. Datafolha, né? Exatamente. 9 de 2 para mais, março, 2 para menos. a Bianca tinha voltado de São Paulo, aí começou com a gripe, já deixou de ir para a empresa. Na mesma época, que eu tô esquecido agora quem foi, apareceram os dois primeiros casos aqui, foram dois empresários aí, o marido e a esposa. E aí, na sequência, a Bianca positivou. E aí, foi um pânico na redação, né? A Bianca trabalha com... Nós temos ali na redação 50 funcionários. Só um parênteses. A nossa redação fora o eixo Rio-São Paulo, foi a primeira redação a ser naquele formato newsroom. Todo mundo integrado, todo mundo junto. É um cenário nesse canto, um cenário aqui no meio, um cenário ali, um cenário aqui. E a redação é no meio, todo mundo junto. Aí as câmeras fazem aqueles efeitos que vocês assistem diariamente. E então a Bianca estava junto com todo mundo ali. E aí foi um pânico, porque a gente primeiramente não sabíamos o que fazer. De fato, o que a gente podia fazer? Trabalhar com o mínimo de pessoas possíveis. Só que esse mínimo de pessoas possíveis escolhidas podiam já tá internamente com alguma Covid. E como escolher quem vai para casa e como escolher quem vai ficar, né? Então, Escolhe quem vai viver e quem vai morrer. Ave Maria. Mas, assim, mulheres vão para casa, ficam aqui os mais novos. E foi mais ou menos assim que iniciamos. Entretanto, na segunda semana, isso foi a primeira semana, na segunda semana realmente começaram a positivar pessoas que estavam na redação, pessoas que estavam trabalhando lá dentro. E nós somos serviço essencial, já tínhamos tirado todos os programas da grade de entretenimento, o esporte também já tinha ido, mas o esporte eu nem cito muito, porque o esporte que a gente tinha era só uma pílula de 5 minutos, tá, no jornal. Então ele não causou muito desfalque. E aí, na segunda semana, as pessoas começaram a positivar. Eu tô falando especificamente do jornalismo, tá? E algumas pessoas que tinham ido para casa por precaução já tiveram que voltar, mesmo correndo risco. As máscaras ainda não estavam nem muito difundidas, não estavam nem totalmente difundidas. E aí as pessoas voltaram, os que estavam doentes estavam indo para casa. Eu sei que, resumindo, essa segunda semana teve um dia que, lhe juro, eu achava que eu estava me preparando. Eu não gosto de câmera, eu não gosto de microfone, eu sou dos bastidores. Mas assim, gente, qualquer coisa, eu vou pro vídeo. Eu vou apresentar. Porque estávamos em tempo de ficar sem apresentador. Sem apresentador. E não era só apresentador, é o produtor, era o cinegrafista, era o motorista. É uma rede de contatos, é um network que está todo mundo muito ligado, anda no carro junto. Aí tem que ter um entrevistado, como era que se comportava naquela época. E a gente foi aprendendo com o que ia acontecendo. E assim durou todo esse tempo, até a gente se acostumar um pouco mais com a Covid, até a gente saber mais ou menos ter todas aquelas medidas restritivas, ter o álcool em gel na mesa, ter o uso da máscara obrigatório e necessário, diga-se de passagem. E nós sempre eu não deixei de ir um dia para a empresa, não deixei de ir um dia. Pela ausência das minhas duas irmãs, eu dava era plantão. Eu digo que a minha grande escola não foi o direito nem foi o jornalismo, foi a pandemia. Porque eu fiz a graduação, a pós-graduação e o PhD lá dentro.
equipamentos que... Às vezes você tem um equipamento aqui, você tem um técnico para mexer para você, você não vai aprender. Mas até isso eu fui lá pela falta de pessoas que tava. Você tem uma empresa com... Hoje nós temos em torno de 300 funcionários. De repente você tem uma empresa com 70. Gente, é assim, até traumatizante você ver. Cadê o povo? E você não sabe o que é que vai acontecer. Aquela angústia. Como vão ser os negócios? Como vai ser a vida? Né? Essa é a principal questão. Como vai ser a vida daqui para frente? E aí, faz-se escalas. Tivemos períodos muito, 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 muito críticos. Enquanto isso, os outros setores que nós nunca tivemos o hábito, ou até muitos nem sabiam o termo home office, tivemos que nos reformatar para isso. Alguns setores funcionaram bem, outros setores já não funcionaram tão bem, e aí eu me prevaleci, eu me sustentei que eu era serviço essencial para trazer certos setores de volta para a empresa. Gente, não dá para funcionar. Esse setor não dá para trabalhar em home office. Vamos trabalhar com o mínimo de pessoas aqui, tá? E eu já não estou mais no jornalismo. Vamos trabalhar com o mínimo de pessoas aqui, mas eu não tem como eu fazer home office nesse formato. Não deu tempo pensar em muitos formatos, então era o que tinha. Eu acho que durante a pandemia, a gente também se permitiu, não só nós, muitas empresas, televisões, rádios, esses serviços essenciais, nós nos demos uma liberdade poética. Tá? Eu podia testar, eu podia experimentar. E que eu não era criticado. Claro, eu não ia fazer absurdo, né? Mas eu fazia experimentações. Coisas fora do padrão. Coisas fora do padrão. Esticar uma matéria a mais. Sei lá, agora nesse momento não tá me vindo nenhum exemplo na minha cabeça. Mas a gente fazia coisas que normalmente não se fazia. Quem imaginou um dia um repórter apresentar um programa de máscara? Não que se imaginou, né? Apresentar, sei lá, de luva, não aconteceu isso não, mas você entregava o outro microfone à pessoa, o outro microfone, e às vezes a pessoa estava de luva, né? Certas coisas que poderiam parecer ridículo, a necessidade transformava aquilo. Então a gente teve essa liberdade poética. Normalmente o nosso jornal principal tem 2 âncoras. Gente, não tem nenhum dos dois. Pega um repórter da rua mesmo, bota ele aí para apresentar. E isso nós fizemos, e isso nós experimentamos. E nisso a gente descobriu novos talentos, a gente descobriu novos formatos, novos horários, novos públicos. Claro, estava também todo mundo em casa. E para esse público, meu público, especialmente o CDE, que não tem um aparelho celular, ou se tem um aparelho celular, não tem o dinheiro para a internet, a televisão e o rádio foram as companhias mais importantes para esse público nessa hora.